Atenção, este vídeo tem spoilers. Galera, tem vezes que o YouTube não colabora mesmo. Alguns meses atrás eu lancei um vídeo aqui no canal que deu muito certo sobre o filme Ilha do Medo, do grande Martin Scorsese. Mais especificamente sobre como eu demorei muitos anos, 13 anos para ser específico, para começar a gostar da reviravolta do final desse filme. Sim, eu passei muitos anos sem gostar daquele plot twist. E o vídeo ficou muito legal, mas infelizmente depois de mais de um mês que ele estava no ar, o YouTube acatou um pedido de bloqueio desse episódio por conta de direitos autorais, sendo que, teoricamente, esse vídeo se encaixa no que o YouTube considera como uso justo. E é claro que eu fiquei chateado, né, porque eu e meus editores trabalhamos muito duro para criar esse vídeo, e também porque vocês amaram esse vídeo, vocês gostaram demais, deram ótimas visualizações, deixaram vários comentários, vocês engajaram muito. E, inclusive, depois que o vídeo foi tirado do ar, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando, pô, cadê aquele vídeo de Ilha do Medo, né? Porque eu queria ver o vídeo de novo, ou então porque eu esperei pra ver o filme primeiro e depois ver o seu vídeo com spoilers. Então, como a resposta de vocês foi muito positiva e porque a gente se orgulhou muito desse vídeo, a gente tentou dar uma segunda chance. Então, o episódio de hoje é isso, um remake do nosso vídeo sobre Ilha do Medo. Lógico que a apresentação do vídeo vai ter que ser um pouco diferente para não ter o mesmo problema da outra vez, mas o conteúdo em si é o mesmo. Por isso, quem não tinha conseguido ver o vídeo original sobre Ilha do Medo, agora vai poder finalmente conferir o que eu tenho a dizer sobre essa obra. E se você já tinha visto o vídeo original, mas quer ajudar a gente com o engajamento, você pode rever esse vídeo aqui, ou então deixar ele tocando enquanto você vai fazer alguma outra coisa, porque isso com certeza vai ajudar muito a gente. Sem contar, é claro, seus likes e seus comentários, porque isso dá muita força pro nosso trabalho. Então agora que essa história toda tá explicada, vamos lá falar sobre como eu passei a amar a reviravolta de Ilha do Medo. Com spoilers, obviamente. Ilha do Medo é um suspense cuja reputação foi só melhorando com o passar do tempo, especialmente porque as pessoas admiraram cada vez mais a reviravolta final que tem naquele filme. Mas eu preciso confessar que eu não tinha gostado daquele plot twist quando eu vi ele pela primeira vez. Mas isso mudou alguns meses atrás quando eu revi o filme pela primeira vez. E ora, quem diria, dessa vez eu não só passei a admirar aquela reviravolta, mas também vi como ela me fez enxergar Ilha do Medo com uma perspectiva completamente diferente. Mas se for para analisar essa reviravolta do final, antes é importante a gente relembrar o que veio antes dela. Em Ilha do Medo, a gente volta aos anos 50 nos Estados Unidos para acompanhar Ted e Chuck, uma dupla de detetives incumbidos de ir a uma ilha onde ficam presos criminosos com distúrbios psiquiátricos. A missão? Investigar o desaparecimento de uma paciente perigosa. Só que quando eles chegam lá, eles percebem que tá tudo meio estranho. Os agentes penitenciários, por exemplo, parecem incomodados demais com a presença do Ted. Já os médicos não parecem levar a sério o trabalho dos detetives. E quanto mais a trama avança, mais a gente vê flashbacks do protagonista revelando o passado traumatizante dele de veterano de guerra e de homem que perdeu a esposa num incêndio criminoso. E se isso tudo não bastasse, depois a gente descobre que a verdadeira intenção do Ted é investigar uma denúncia que ele recebeu de que os médicos daquela ilha estão fazendo experimentos nos pacientes, conscientemente piorando o quadro mental deles. E aí, quando você acha que acabaram as surpresas, o filme vem te dar um tapa na cara com a maior reviravolta do filme. A de que, na verdade, o Ted não é um detetive, mas sim um paciente da ilha. Um policial que tinha visto a própria esposa matar os 3 filhos do casal e, por isso, assassinou ela com um tiro. Só que o trauma foi tão forte que ele criou uma ilusão na mente dele, para que ele não tivesse que lidar com o horror do que ele fez. E essa ilusão que ele inventa é a de que ele é um detetive que foi para essa ilha para investigar um mistério. Significa que tudo que a gente tinha acompanhado até agora era, na verdade, um grande delírio do protagonista. E por um momento de lucidez, parece que o Ted vai finalmente aceitar essa realidade de que tudo era uma coisa da cabeça dele. Mas aí vem a última cena, na qual o Ted passa a impressão de que voltou a cair naquela ilusão da mente dele de que ele é um detetive. E assim os médicos desistem de vez de tratá-lo de forma humanizada e apelam para o recurso final, levá-lo para ser lobotomizado. E assim acaba o filme. Pois bem, eu vi isso tudo pela primeira vez quando o filme estreou nos cinemas, em 2010, quando eu tinha somente 18 anos de idade. E aquele Max de 18 anos estava começando a explorar mais o cinema. Eu comecei a ir atrás de alguns clássicos e também comecei a me aprofundar mais na filmografia de alguns diretores bem aclamados. Só que a essa altura eu ainda não tinha visto muita coisa do Scorsese, eu acho que eu só tinha visto Os Infiltrados e Taxi Driver, 2 filmes que eu tinha gostado muito.
E aí quando eu soube que o próximo filme do Scorsese ia ser um suspense criminal, eu fiquei super empolgado, porque esse tinha sido o meu gênero de filmes e de séries favoritos de toda a adolescência. Ou seja, o Max, que entrou no cinema para ver Ilha do Medo em 2010, era um jovem cinéfilo e com altas expectativas. Mas o Max que saiu da sala era um cara desapontado. Veja bem, não é que eu não gostei do filme, pelo contrário, eu estava completamente encantado durante quase toda a duração, mas aí veio aquela reviravolta e eu senti que, a partir dali, o Scorsese me perdeu. E não ter gostado daquela reviravolta foi estranho pra mim, porque desde que eu vi O Sexto Sentido na infância, eu virei fã desses filmes que tem um final com um plot twist que faz a sua cabeça explodir. Mas no caso de Ilha do Medo, parecia que tinha algo de diferente. Enquanto aqueles outros plot twists tinham me deixado admirado, esse aqui de Ilha do Medo me fez me sentir traído, porque eu tava amando a história até aquele ponto. Eu fui fisgado pelo mistério do desaparecimento da paciente perigosa e eu fiquei ainda mais obcecado quando surgiu a possibilidade de uma conspiração secreta comandada pelo governo. Tudo se encaminhava para fazer com que essa fosse uma história sobre um homem bom que é injustiçado por um sistema impiedoso e muito maior do que ele. Mas aí vem a reviravolta e leva o filme para outra direção. Como se ele estivesse me dizendo que tinha sido besteira minha eu me investir tanto naquela trama de conspiração. Então o gosto que ficou na minha boca foi o de que eu tinha sido roubado da história que eu queria ver, e no lugar daquilo eu ganhei um desfecho que me pareceu menos impactante. Por isso, Ilha do Medo ficou guardado na minha memória como um bom filme que poderia ter sido ainda melhor se não fosse pela reviravolta do final. E aí os anos foram passando e eu via cada vez mais Ilha do Medo sendo mais e mais aclamado como um dos melhores suspenses feitos na última década, e, mais especificamente, esse plot twist sendo cada vez mais referenciado como um dos melhores feitos no cinema americano recente. E eu confesso que eu estranhava isso. Mas enquanto isso acontecia, eu estava lá também mudando muito a minha relação com o cinema. E o tempo foi passando, eu fui me aprofundando mais em cinema, estudando história, estética, movimentos cinematográficos, teoria, autores importantes que mudaram a história dos filmes. E eu me apaixonei tanto por essa arte que eu decidi criar um canal no YouTube. E olha só, cá estamos nós aqui, 8 anos depois da criação do canal, e isso é o meu emprego. E outra coisa que mudou muito ao longo desses anos foi a minha relação com o cinema de Martin Scorsese. Porque eu fui explorando a obra desse cineasta nas suas diversas facetas, indo dos longas dramatizados, passando pelos curtas-metragens e indo até mesmo aos documentários que ele dirigiu. Eu descobri quais são as temáticas que ele mais aborda, aprendi quais são as técnicas cinematográficas que viraram assinaturas dele, eu vi quem são os colaboradores frequentes que ajudaram a dar vida a esses filmes tão aclamados. Mas, acima de tudo, eu me encantei pelas histórias que ele contava. Eu me empolguei, eu ri, eu chorei. A filmografia do Scorsese marcou a minha vida e por isso hoje eu considero ele um verdadeiro gênio do cinema. Porém, apesar de toda essa admiração pelo Scorsese que foi crescendo com o tempo, teve uma coisa que eu não fiz, que foi rever Ilha do Medo. O principal motivo era porque eu quis priorizar os filmes dele que eu ainda não tinha visto, mas eu confesso que também tinha um ladinho meu que estava um pouco apreensivo de voltar a ver esse filme e continuar não gostando tanto daquele final. O que era uma grande besteira da minha parte, porque é perfeitamente cabível a gente gostar muito de um artista e não admirar tanto alguma obra dele. Até que no início desse ano chegou o fatídico dia em que eu revi Ilha do Medo pela primeira vez. E eu fiz isso motivado principalmente pelo convite que eu recebi do meu amigo Gabriel Gaspar, do canal Acabou de Acabar, para que eu participasse do podcast que ele comanda com mais 3 amigos, o Enquadrando. E a pauta do episódio era justamente Ilha do Medo. Inclusive, depois não deixem de conferir esse episódio do Enquadrando, porque lá eu falo muito mais coisas sobre Ilha do Medo, e além disso vocês vão poder, é claro, ouvir as percepções aguçadíssimas que o pessoal do podcast trouxe sobre essa obra do Scorsese. Eu tô deixando o link desse episódio aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas enfim, voltando, esse convite do pessoal do Enquadrando foi a oportunidade perfeita para eu rever Ilha do Medo com o olhar que eu tenho hoje e ver como a minha percepção de agora mudou em relação à percepção do Max de 18 anos de idade. E agora eu posso dizer com tranquilidade que a minha opinião sobre aquele final mudou completamente. E isso por vários motivos. O primeiro deles é que essa reviravolta transforma Ilha do Medo em outro filme quando você volta e revê já sabendo qual é a revelação. Você entende que os agentes penitenciários estavam tensos na abertura porque eles estavam olhando para o paciente mais perigoso da ilha. Que o Chuck demora para tirar a arma do coldre porque ele não é um policial, mas sim um médico sem experiência com armas de fogo. Que a equipe médica do lugar trata o Ted com condescendência porque eles o veem como se fosse um garotinho brincando de faz de conta.
que a aversão do personagem à água vem do trauma dele ter encontrado os filhos afogados pela própria esposa. Esses e muitos outros detalhes ganham significados totalmente diferentes quando você vê o filme pela segunda vez. E perceber isso foi incrível, porque a primeira vez que eu vi Ilha do Medo eu tinha sentido que aquela reviravolta tinha sido jogada no filme, sem muita conexão com o que tinha vindo antes. Sendo que, não, agora eu percebo que aquele plot twist estava sendo cuidadosamente plantado e sendo indicado pra gente de formas discretas desde o começo. O segundo motivo que agora me faz amar a reviravolta de Ilha do Medo é como ela faz a gente apreciar ainda mais o uso que o Scorsese faz da linguagem cinematográfica para traduzir o olhar distorcido que o Ted tem da realidade. A gente vê como movimentos de câmera dinâmicos criam uma percepção estranha do mundo ao redor dele, ou como cortes secos e supostos erros de continuidade são intencionais para criar uma visão distorcida dos eventos. A gente também vê como aquela fotografia estourada e estranha que surge em alguns momentos-chave é propositalmente exagerada, podendo simbolizar a verdade tentando se infiltrar na mente do Ted enquanto ele se ofusca na recusa de enxergar a vida real. Tem também o tratamento de cor. Repara como o Scorsese usa tons lavados para pintar a realidade que faz o Ted sofrer, enquanto cores saturadas e vivas surgem no passado que ele inventou na própria mente para se reconfortar. Uma lógica similar se aplica ao uso que o Scorsese faz da música. Por exemplo, na abertura, a chegada dos personagens no presídio não chega a ser um momento super dramático, mas a trilha sonora diz o oposto, com uma composição que parece exageradamente intensa para a situação. Curiosamente, depois acontece o inverso. No flashback do Ted vendo o militar nazista morrendo, a gente tem sim um momento extremamente forte e impactante, mas a trilha sonora insere uma composição calma. Intuitivamente, muita gente trocaria essas composições de lugar para que elas refletissem musicalmente a intensidade dramática de cada cena. Mas se o Scorsese posiciona a trilha dessa forma, talvez seja porque ele quer mostrar o mundo concreto como a prisão inquietante do Ted e as memórias de um passado heróico como o lugar para onde ele foge em busca de alento. E isso tudo sem contar a habilidade do Scorsese de criar aqui planos inesquecíveis. Quando eu vi Ilha do Medo pela primeira vez, eu fiquei tão focado no roteiro e na reviravolta que eu não soube apreciar como o Scorsese constrói planos e composições de quadro que são assombrosas e de encher os olhos. O barco saindo de uma neblina opressora, a mulher no jardim fazendo sinal de silêncio, o nazista agonizando no chão com o rosto destruído enquanto papéis caem lentamente ao redor, o abraço do Ted com a esposa que se desfaz em cinzas, o Ted segurando fósforos no escuro, a parede de ratos vivos que surge de repente no rochedo, a esposa e a filha do Ted com saturações diferentes ao mesmo tempo em que se fazem imunes às chamas. Todos esses são planos que evocam de uma só vez tanto um senso de horror quanto um senso de contemplação. É um equilíbrio muito difícil de alcançar, mas o Scorsese tira de letra. E agora a gente chega ao terceiro fator que me fez amar de vez a reviravolta de Ilha do Medo. É o jeito que ela revela as temáticas mais poderosas do filme, especialmente aquela sobre onde mora a maldade. Vamos olhar para o arco do Ted. Ele é apresentado como um herói bem tradicional. O veterano da Segunda Guerra que ajudou a liberar campos de concentração, o homem da lei determinado a encontrar a verdade, o líder admirado pelo colega policial, o homem apaixonado, incapaz de esquecer a mulher que amava, a vítima de uma grande conspiração governamental. A ideia é deixar a gente torcendo pro Ted mesmo, a gente tá no time dele. Mas aí o filme vai avançando e novas camadas desse personagem são reveladas. O sangue frio na hora de matar, o policial punitivista que se recusa a ver pacientes psiquiátricos como seres humanos, a disposição em ignorar regras para conseguir o que ele quer, até que vem a pior revelação de todas, a de que ele é também um assassino. Então o filme pega o herói com quem a gente se identificava e vira ele ao avesso, revelando que na verdade ele não é herói coisa nenhuma. Não é à toa que o Max, com 18 anos de idade, se sentiu traído pelo filme. É porque o Scorsese soube pôr o dedo na ferida direitinho, questionando se era com esse tipo de figura que eu deveria estar me identificando. Porque no fim, essa é uma desconstrução das grandes narrativas dos Estados Unidos.
Se a gente reparar, o Ted começa a história como a encarnação de vários arquétipos tradicionais da cultura pop estadunidense. Durante décadas, Hollywood condicionou o mundo a enxergar os seus soldados como heróis nobres e seus policiais como agentes da justiça imparcial. Mas a realidade não é tão simples assim. Muito do mito do heroísmo americano é somente isso, um mito, frequentemente usado para ocultar um lado perverso e horrendo da história desse país. E isso não é forçação de barra, porque o próprio Ted fala isso pra gente. Basta lembrar da cena em que o Ted explica pro Chuck que o real objetivo dele é desmascarar os médicos da ilha, que estão fazendo experimentos desumanos nos pacientes. Algo que horroriza o Ted, porque na mente dele, isso é algo que somente os alemães faziam com os judeus na Segunda Guerra. Mas como lidar com o horror de descobrir que a mesma coisa pode estar acontecendo no amado país natal dele? Que esse tipo de crueldade também é perpetuado pelos compatriotas dele. O que essa cena introduz, então, é a ideia de que um dos maiores horrores possíveis é você descobrir que a maldade que você passou a vida combatendo pode também existir dentro de você. Uma ideia que é reforçada mais tarde no filme, quando a gente vê o Ted chegando em casa e descobrindo que a esposa matou os filhos deles. Ou seja, vemos um homem que vive de caçar criminosos descobrindo uma criminosa em seu próprio lar, para logo em seguida ele também virar um assassino. E é isso que condena o personagem de uma vez por todas. Por isso, em Ilha do Medo, o verdadeiro horror é descobrir que você também é capaz de ser o monstro que você perseguiu o tempo inteiro. Seja numa escala geopolítica, numa escala doméstica ou numa escala psicológica. Mas e se existisse outro caminho para além de toda essa violência? É o que a gente tinha visto com o Dr. Collie, um médico que quer abolir práticas como a lobotomia e adotar um tratamento humanizado dos pacientes. Foi essa filosofia que fez ele sugerir que todos na ilha fizessem um teatro para dar vida à ilusão do Ted. Ele queria ver se esse método empático seria capaz de curar o homem de uma vez por todas. E, a meu ver, funciona. Lembra que lá no final parece que o Ted voltou para a alucinação de que ele é um detetive? Mas e se for fingimento? Porque logo em seguida ele faz uma pergunta desconcertante para o Dr. Sheehan. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O que essa fala sugere então é que talvez o Ted estivesse só fingindo que ele teve uma recaída na alucinação para que ele fosse lobotomizado e pudesse passar o resto dos dias dele sem nenhuma memória das atrocidades que ele cometeu. Porque ele não consegue suportar a ideia de que ele é um monstro. Essa escolha por uma morte simbólica já seria suficiente para fazer esse final ser pavoroso. Mas o desfecho fica ainda mais inquietante quando a gente percebe que, no final das contas, o tratamento do Dr. Collie tinha funcionado mesmo. O tratamento humanizado fez o Ted sair sim da ilusão. Só que como o Ted escolheu ocultar isso e fingir que teve uma recaída, todo mundo só presume que o tratamento do Dr. Collie foi ineficiente e, por isso, só resta a violência. E é por isso que a conclusão de Ilha do Medo é tão assustadora. Essa não é simplesmente a derrota de um homem que se descobriu como um monstro. Essa é também a derrota do humanismo frente à violência disfarçada de virtude. Uma ideia perfeitamente simbolizada por uma imagem lá do começo. Uma placa no cemitério dos pacientes que diz: "Lembre-se de nós, porque nós também vivemos, amamos e rimos." É uma mensagem que clama por empatia, mas ela tá lá, esquecida e quebrada pela violência que tomou conta do lugar. Tá vendo quanta coisa a gente consegue extrair daquela reviravolta de Ilha do Medo? O que só comprova como às vezes vale a pena a gente revisitar certos filmes que não nos impressionaram tanto assim na primeira vez. Ao rever Ilha do Medo com um olhar novo, eu passei a admirar uma reviravolta que não tinha funcionado para mim antes. E eu vi que essa reviravolta não tá lá só para explodir as nossas cabeças. O plot twist também tá lá para ressaltar o domínio que o Scorsese tem da linguagem cinematográfica, serve para questionar as grandes narrativas construídas pelos Estados Unidos, e serve também para revelar quais são as temáticas que fazem o desfecho de Ilha do Medo ser tão perturbador e tão memorável. Demorou só 13 anos, mas Scorsese me conquistou mais uma vez. Pronto, pessoal, tá aí o remake do nosso vídeo de
Ilha do Medo. Muito obrigado por todo o carinho que vocês demonstraram pelo vídeo original e, se vocês viram esse conteúdo pela primeira vez agora, espero que vocês tenham gostado. E pessoal, lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Mas se você quer ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E aí você vai ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme no inbox do seu e-mail toda semana, tem grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos, para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte da comunidade de apoiadores, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E lembrando que se quiserem me acompanhar também nas redes sociais é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.